Olá, você está no canal Almador. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que, assim, acho que deve figurar naquelas listas de final de ano, né? Sobre os melhores livros lidos no ano X. E eu falo do Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Essa escritora aqui é uma escritora francesa e é conhecido que esse livro ele foi escrito durante ali mais ou menos 30 anos, né, da vida dessa autora. Levou 30 anos para ela chegar ao produto finalizado, o livro, enfim, né. Eu acredito muito que é devido às pesquisas, um trabalho de fundamentação ali, de referências, muito extenso e que demanda muito tempo, força de vontade, enfim, todo aquele empenho necessário, né, para que se chegue, pelo menos no mínimo, daquilo que se espera do produto final. Né? E de fato, esse livro aqui é um, um livro muito bom. Eu ia falar uma palavra. É um livro muito bom. E assim, os 30 anos de pesquisa, os 30 anos de produção, tudo que você encontra aqui vale a pena durante o processo de leitura. Características desse livro que a gente pode colocar. Ele é escrito em primeira pessoa. É o próprio imperador Adriano conversando com Marco Aurélio, mandando como se fosse uma carta, um relato, enfim, para Marco Aurélio, né, que viria depois dele, não de modo imediato, mas viria a ser um dos próximos imperadores de toda Roma. E aqui ele vai escrever de forma a fazer como se fosse uma catarse da própria vida, do que ele viu, do que ele presenciou, do que ele tirou de aprendizado, do que ele já tinha de conhecimento de mundo e com esse aprendizado na prática, o que deu essa junção de um todo, o conhecimento que ele tinha enquanto era um civil, quanto estava ali por trás nos bastidores da política do Império Romano, o que ele viu depois que ele se tornou imperador, enfim. Tá tudo aqui escrito e assim, o que chama mais a intenção, o que chama mais a atenção na leitura desse livro, além dessas ponderações que são ponderações assim que você acho que pode pegar esse livro e transformar ele, por exemplo, num livro que você sabe, esses aforismos que você leva para sua vida. Esse livro vai funcionar muito bem com isso também. Você vai lendo capítulos, você vai tirando umas frases ali que você pode muito bem adotar para sua própria vida. Enfim, além das ponderações, de toda essa meditação que o próprio imperador faz, é a maneira que é escrito, né? Acho que uma das grandes graças de ler esse livro aqui é acompanhar toda essa prosa poética, reflexiva que a Marguerite ela coloca no livro, ela entona esse tipo de característica. E isso é muito lindo, é bonito, e assim, você vai lendo, vai olhando alguns textos, você vai se sentir admirado com o que você vai escrever, porque é muito bonito. Aqui no final do livro, inclusive, ela coloca o chamado caderno de notas, é assim, durante todo o processo do livro, ela vai ali deixando um pouquinho do que ela está sentindo, deixando um pouquinho do que ela viu, do que ela está presenciando, tudo com referência ao processo de criação do livro. E na página 254, é 254, isso, 254 que eu anotei aqui, ela comenta um pouquinho sobre aquelas ponderações que eu tinha comentado, né? Ó. Tomar a vida conhecida, acabada, fixada, tanto quanto possa sê-lo, pela história, de modo a abranger com um único olhar a curva inteira, mais ainda, escolher o momento em que o homem que viveu essa existência a avalia, a examina e por um instante chega a ser capaz de julgá-la, de modo que ele se encontre perante a sua própria vida na mesma posição que nós. Né? Ou seja, ela quer dizer aqui que
Adriano nada mais vai fazer o que muita gente faz, né, em determinado momento de uma vida. Não precisa. Adriano faz isso já perto do seu leito de morte. Mas muita gente faz esse tipo de ponderação, esse tipo de catarse, enfim, essas meditações, em qualquer determinado momento de vida. A gente está vivendo agora um momento de isolamento social, é um momento propício para fazer uma catarse sobre tudo que já aprendeu na vida, enfim, o que pode fazer no futuro, né? Com base em tudo que a gente está refletindo no agora. E na página 259, ela comenta, ó, o retrato de uma voz, se optei por escrever essas memórias de Adriano na primeira pessoa, foi no sentido de eliminar o máximo possível de qualquer intermediário, inclusive eu. Adriano podia falar de sua vida mais firmemente e mais sutilmente do que eu. É aquilo que eu comentei sobre a questão da prosa poética. Você vai ler esse livro aqui, você não vai perceber que é a Marguerite que está aqui escrevendo. Você vai lendo, você vai tendo a impressão que isso aqui foi escrito pelo próprio Adriano, inclusive. Né? Que isso aqui foi sim escrito, vamos supor assim, encontrado pelo próprio, escrito a próprio punho do Adriano, mas não, é a Marguerite, mas ela escreve de uma maneira que você nem percebe isso. Isso é muito bonito. Na página 266, isso, ela comenta um pouquinho sobre o livro. Ó. Bem depressa compreendi que escrevia a vida de um grande homem. Desse momento em diante, impôs-se maior respeito pela verdade, maior atenção e, de minha parte, maior silêncio. Então ela continua, né? A maneira que ela vai entrando, ela se debruça sobre a obra, ela vai percebendo que ela está escrevendo um livro de uma pessoa muito importante, né? E ela meio que coloca, impõe respeito a essa pessoa de que maneira? Ela sai e ela entrega um material que isso aqui é só Adriano que comenta, é só Adriano que relata. Você não vê resquícios de Marguerite, a não ser pelo caderno de notas que ela coloca no final do livro. Assim, tirando essa parte, quem foi Adriano? Adriano ele foi um dos imperadores aí do Império de Roma, aquele grande império que levou anos e anos e anos e cresceu e se tornou um dos grandes impérios aí notados pela humanidade, estudado até hoje. E Adriano ele perdeu os pais muito cedo, né? E quem foi que teve essa responsabilidade de criar ele? Trajano. Trajano foi o imperador que veio antes dele. Trajano era meio que um primo distante ou meio perto do Adriano. E Trajano e a sua esposa, né, a Plotina, tomaram essa responsabilidade de cuidar de Adriano. Inclusive a Plotina foi uma assim das pessoas que mais teve relevância e importância na vida do Adriano, né, que culminou tanto no seu título de imperador depois que Trajano se vai. Então, assim, desde da sua criação, ele vai ali galgando posições de forma ascendente dentro do império, né? Ele começa lá embaixo, vai entrando na política, vai entrando no militar, até que, enfim, é declarado como imperador. Numa circunstância meio esquisita ali, mas ele se considera imperador. Dentre outros imperadores que teve dentro do império inteiro de Roma, né, muitos se destacam por algumas características, algumas tomadas de decisões, e com Adriano não foi diferente. Uma das grandes tomadas de decisões que ele fez aqui, por exemplo, foi parar com a política de conquista territorial. Né? Você vê aí que grandes imperadores vieram antes dele, Júlio César, Augusto, Nero, Calígula, o próprio Trajano. Era uma política expansionista, né? Então era conquistar mais terras, era expandir ainda mais. Então, quando quando Adriano pega o Império de Roma, já é um império grande, né? Ocupa a Europa, ocupa a Inglaterra, ocupa o Oriente Médio, ocupa o Norte da África, é um império muito grande. Então o que ele decide? Fortificar, né? Sua visão de império é o quê? Deixar o império do jeito que está e fortificar as fronteiras. É como se ele dissesse, beleza, tenho isso aqui na minha mão. Eu vou melhorar isso aqui de fora para dentro. Ele faz isso. Então ele coloca meio que uma política um pouco diplomática, tanto que uma das coisas características do próprio Adriano é, por exemplo, as expedições que ele fazia pelo próprio Império. Ele andava muito, ele fazia muitas expedições de modo a conhecer o local e, de certa maneira, a determinar uns subgovernantes
dentro dessas fronteiras, né? E outra coisa que chama muita atenção é a maneira que ele organiza Roma, né? Durante o seu processo de criação, ele é muito dado à cultura grega, né? Ele tem amor à cultura grega, ele carrega isso como um estilo de vida, leva isso para a vida dele e meio que isso é uma característica que ele coloca dentro do seu governo, né? Ele traz beleza, ele traz conhecimento, ele fortifica essas bases dentro do Império de Roma. Então, esse amor à cultura grega, beleza, cultura, enfim, é reflexo, tanto que o Panteão de Roma veio desde o Império de Adriano, inclusive, né? Uma coisa que também se vale muito é a questão do amor, né? Adriano ele se casa com Sabina, só que assim, você vê que esse casamento é um casamento de modo arranjado, né? Adriano ele se casa com Sabina logo no comecinho do império dele. Então é um casamento arranjado, né? Um casamento de cunho político. Há o amor, há a conquista, há o desejo, mas assim, há acho que o comodismo acima de tudo. Ele encontra boa parte desse amor em Antino, né? Foi um rapaz de 13 anos em que ele se apaixona e assim, ele não tem receio de mostrar isso, né? Ele exala aquilo que sente por Antino. Tanto que ele levava ele para as expedições e durante uma dessas expedições o Antino infelizmente ele acaba falecendo ou se suicida, não se sabe bem ao certo. E assim, ele falece durante a expedição que ele vai, se não me engano, para o Egito, né? E isso causa uma tristeza assim, sem tamanho no Adriano. Ele não tem vergonha de mostrar isso, ele se sente muito aplacado com essa tristeza toda que está sentindo, né? Então, o que você vai ver aqui dentro desse livro é muito disso. Você vai ver o imperador, não aqueles que é dado à guerra, dado a conquistas, como muitos outros foram. Você vai ver um imperador muito voltado para reflexão, muito voltado para o pensamento, para a cultura, desenvolvimento de conhecimento, né? E tudo isso o quê? Amarrado com a escrita poética e um trabalho de pesquisa 30 anos, né, gente? Não poderia sair um trabalho melhor que esse. Enfim, fica a dica aqui de um livro muito bom, que vale a pena ser lido, vale a pena ser relido, inclusive. Eu tenho certeza que durante a releitura a gente vai absorver outras coisas que passam despercebidas nas leituras atuais e que sim, vai figurar entre os melhores livros do ano. Bom, fica aqui a dica de mais um livro bom. Se você gostou do vídeo, curte o canal, se inscreva e até a próxima.